Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Praticando o Espiritismo. Eu sou Lelo Almeida, criador da página Chico Xavier e Amigos, e hoje eu quero fazer uma dica para vocês de 3 livros. Como você ter uma boa base, um bom alicerce da doutrina espírita, lendo apenas 3 livros, tá? Vamos supor que você é uma pessoa muito ocupada, não tem muito tempo, não tem o hábito da leitura, mas você quer ter uma boa base. Então, assista esse vídeo até o final e você vai entender o porquê da indicação dessas 3 obras, tá? Antes de mais nada, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Vamos fazer as mensagens boas, positivas, construtivas chegar a mais pessoas. É assim que o YouTube entende. Então, senta o dedo aí no like para ajudar o nosso canal, tá bom? Então, gente, 3 livros. Vamos supor que você chegou para mim e disse, Lelo, você tem 3 livros que você poderia me indicar, eu só vou ter tempo de ler 3 livros. Então, gente, eu tenho uma biblioteca um pouco vasta, assim, eu tenho 200 obras espíritas e mais ou menos uns 20 a 30 livros espiritualistas, tá? Dentro dessas obras que eu já estudei, separar 3 obras só, principais, fundamentais na vida de qualquer um. A primeira delas é essa aqui, gente. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Por que essa é a primeira obra que eu recomendo? Primeiro, que é a pedra fundamental da doutrina espírita. Como Allan Kardec conduziu a doutrina espírita, a codificação da doutrina espírita, através do ensino universal dos espíritos, né? Então, vários médiuns de diversas partes do mundo recebiam a mesma pergunta e recebiam as respostas dos espíritos, e Kardec recebia essas respostas, catalogava, separava aquelas que tinham o mesmo fundo de resposta, aquela coisa mais coerente com o crivo da razão, e assim ele foi codificando a doutrina espírita. Então, se você quer ter um alicerce bem sólido nessa casa espiritual, vamos dizer assim, que vai construir dentro de si próprio, esse livro aqui não pode faltar, tá, gente? São 1019 questões, e é assim, muito fácil a leitura, porque você pode analisar uma questão por dia, 2 questões por dia, aí vai de acordo com o seu tempo aí, com a sua capacidade de administrar o seu tempo, e você não precisa ler 20 páginas de uma vez, você pode estudar uma pergunta por dia, no outro dia outra pergunta, e vai chegar uma hora que você vai concluir os seus estudos, tá? Outra coisa que eu quero falar desse livro, assim como de toda a literatura espírita, é que na releitura você vai perceber aspectos que você não percebeu na primeira leitura. Então, a releitura, às vezes, é mais interessante para os seus estudos do que a primeira leitura, porque você já entendeu aquela primeira leitura, já começou a colocar na prática do seu dia a dia, e na segunda leitura você observa alguns aspectos que você não atentou na primeira leitura e dá uma ênfase, um destaque àquelas coisas, tá? Então, por exemplo, esse livro dos Espíritos, eu já li uma, duas, três, quatro, cinco vezes, não sei se vai dar para vocês verem daí. Eu sempre coloco aqui o mês e o ano que eu fiz os meus estudos, né? E estou sempre consultando. E é um livro que você pode abrir aleatoriamente a questão aqui, e você, em 5 minutos, você faz uma reflexão, tá? Além disso, no final do livro, tem um índice com todos os assuntos que são abordados, e você, se não quiser começar da primeira pergunta, do primeiro capítulo, quiser, assim, despertar o seu interesse, você vai lá no índice, vê um assunto que seja do seu interesse, tá? Aquela dúvida existencial que você tenha e ainda não tem as suas respostas, você vai encontrar no capítulo respostas coerentes, sensatas, baseadas na fé, unida à razão. É uma fé raciocinada. Então esse livro não pode faltar na biblioteca de nenhum espírita. Você pode ter 500 mil livros, mas esse aqui é fundamental, tá? Outro livro que eu recomendo, fundamental também na vida de qualquer pessoa que queira estudar as coisas dos espíritos, é o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras mais vendidas, né, da literatura espírita. Ele vai abordar a moral do Cristo sob a visão espírita. E o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo, praticado, né, vivenciado, experimentado, com o nosso próximo, nosso semelhante.
E a base da doutrina espírita, no aspecto religioso, está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo no final do Evangelho segundo o Espiritismo com diversas orações para diversas situações que vocês podem estar passando, que é muito interessante, tá? E a leitura pode ser feita da mesma forma que o Livro dos Espíritos. Você pode abrir aleatoriamente e escolher dentro dele aquele tema para você fazer a sua reflexão. É muito utilizado no culto do Evangelho no Lar, juntamente com as obras do Espírito Emmanuel, como essas aqui. Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva. Então é muito utilizado na prática do Evangelho no Lar, tá? Então recomendo, se você começar com essas obras, ou se você só tiver tempo para ler 3 obras, essas são fundamentais. Primeiro, o Livro dos Espíritos, que eu já falei. Segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E qual o terceiro, gente? O terceiro eu selecionei da obra do Chico Xavier. É difícil fazer uma seleção de uma obra tão maravilhosa, de tantos tesouros espirituais que o Chico Xavier tem. Mas eu separei um, porque ele justamente complementa o Livro dos Espíritos. Ele é feito no mesmo sistema, bem didático, de perguntas e respostas. É esse aqui, ó. O Consolador. É um livro maravilhoso, que vai ter perguntas e respostas, 410 questões, mais ou menos, tá? E o Livro dos Espíritos com mais 1019 questões, e sobre diversos temas, sobre a ciência, filosofia, sobre a religião. Tem uma parte no final desse livro que vai falar sobre a mediunidade, sobre a segurança mediúnica, né? Então, são obras básicas, que eu considero, que vai deixar você com um alicerce bem sólido para você erguer a sua casa espiritual. Lendo esses 3, gente, pode ler 500 livros depois, porque você vai ter a segurança de ter aquele alicerce básico bem construído dessa casa, tá? Então eu recomendo esses 3. São livros maravilhosos que você vai estar sempre podendo abrir aleatoriamente. Esse aqui, por exemplo, eu já estudei 4 vezes aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Eu coloco sempre o mês e o ano que eu concluí o estudo. E assim, cada vez que você vai lendo, vai relendo, você vai atentando para um novo fato que você não percebeu na leitura anterior. Por quê? Porque você já vai estar mais preparado para aquela informação que ela passou totalmente sem você notar na outra leitura, né? Mas você já vai ter mais sensibilidade, espiritualmente falando, para perceber novas informações a cada leitura que você faça. Então é isso, pessoal. Se eu fosse recomendar 3 livros, 3, só 3, tá? Você não tem tempo de ler mais do que 3 livros, vamos supor. Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E o livro O Consolador, de Chico Xavier. Gente, são obras maravilhosas. Recomendo a todos vocês, tá? Então é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.